Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou a Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos recebendo na nossa mesa uma pessoa muito especial, né, Duda? Pois é. Que é a psicóloga Yasmin Mislane. Ela tem Miss no nome. Uma coisa chique, fina. Uma diva pleníssima, não é? Tudo. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Esse bate-papo vai ser tão bom. Com certeza. Com certeza. E a gente vai falar de um tema, assim, importante, Sim. necessário e polêmico também, né? Muito polêmico. Porque o uso das telas. Nós vamos falar sobre o uso das telas com criança. Porque Yasmin, ela é psicóloga infantil também, né? Isso. Também. Então, ela tá aí no meio dos pequenos e sabe realmente o que afeta, o que não afeta, o que interfere ou não. Se é realmente exagero hoje dos profissionais falar sobre isso ou realmente tem fundamento. Né, Yasmin? E aí, esse uso das telas realmente interfere ou não? É muito importante trazer esse tema. Se você for parar para pensar, para as crianças de 0 a 2 anos, é primordialmente que você não dê tela. Nada, zero. Não dê tela. Zero. Né? A OMS, ela vai trazer isso de realmente não, zero telas. E vocês são mães, né? Então, vocês sabem, e psicólogas também. Eu tô sabendo, eu sei. Então, vocês sabem que o impacto que causa, né, na criança neurologicamente e também, sem contar que é uma criança, né? Então, vem o funcionamento dela, né, neurológico. Então, ela tá em construção neurologicamente. Então, essa influência vai acabar retardando algumas coisas, né? Perdendo algumas funções. Então, é importante, primordialmente, que não, de 0 a 2 anos, não de maneira alguma. Aí ela traz também, a OMS vai trazer que de 2 a 4, 5 anos é primordial que dê apenas 1 hora. 1 hora por dia. Uma hora por dia. Mamãe, E aí? E aí? É assim na sua casa, é assim na sua casa. Porque você chega e fala assim, vem amorzinho, chega, fica aqui, ó, e ó. Usa tudo, porque tem mãe que usa o celular a todo Como momento. babá, né? Como um babá. Como incentivo pra criança. Não, ele só come se for assim, porque prende a atenção dele, aí eu consigo colocar a comida na boca. Sim. E aí? Realmente não tem como defender. Realmente não tem como. Não dê apenas 1 hora por dia. É o recomendado, né? De 1 hora por dia, porque senão vai acabar afetando. Então, vai acabar afetando o quê? A linguagem, que é muito importante. Então, ela vai ter uma linguagem mais restrita, né? Uma atenção que traz isso. Não, vou deixar aqui porque vai prender a atenção. Mas está danificando a atenção da criança. Entendi. Também pode fazer o quê? Causar também o comportamento. Então, ele pode ficar mais agressivo, né? E você acaba pensando, é um TDAH, é um TEA. Mas é o uso da tela que vai impactar. Essa coisa, né, da dopamina, que dá ali, né, de passar o dedo, de rolar, de assistir um vídeo no YouTube, né? Que as crianças gostam muito, rápido, né? Tudo muito rápido. Então, acaba trazendo essa agressividade mesmo no comportamento infantil. Então, de quantos? De 2 a 5 anos, 1 horinha só de tela por dia. E aí ele traz a partir de 5 anos, 2 horas por dia. Então é primordial também que não traga ali perto do horário de dormir, né? Interfere no sono. Interfere muito no sono. Aquela criança agitadinha, então se você for olhar, que não tá querendo dormir ou tem um sono que você vê que é agitado, né? Pode ser Sim. Então, por causa das telas. Isso. Então, é melhor realmente dar mais cedo, né? Porque imagine, o celular, né? Ele tem essa tela azul, que vai interferir ali também na retina, né? Então, vai dar o quê? No lugar do cérebro entender e trazer o hormônio do sono, que é a melatonina, ele não vai trazer. Ele vai entender que você tá tudo bem, tá no dia a dia. Tá ativo. Tá ativo. E aí, pra criança, realmente... Então, e a noite é noite, né? O sol se pôs, é noite. E aí ela tá com o celular e pra mente dela não é noite. Então ele vai acabar retardando essa melatonina, né? Nossa, se faz mal pra gente, né? Você usar o celular antes de dormir, imagina pra uma criança. Pensa aí, porque a gente fica totalmente ativado, né? Você vai olhando e tal, cadê o sono? Você tá cansado, o corpo tá cansado, mas a mente não relaxa, né? Então vocês têm uma mania de usar um pouco à noite. Então, Ou né? estão trabalhando.
Não, eu uso normalmente até 8, 8h30, né? Aí eu paro, já boto em modo avião, ativo o alarme para acordar no outro dia. E bem. normalmente não uso, a não ser que tenha algo diferente durante esse dia, né? Que eu fique até mais tarde acordada, mas eu já tenho uma rotina. E lá em casa a minha caçula, os outros dois não, que já são adolescentes, tem um jovem adulto e um adolescente. Aí eles usam com mais irregularidade. Mas a minha caçulinha, ela já sabe. Anoiteceu, ela não pode usar celular, né? Às vezes ela ainda Já pede é uma fazer. regra. É uma regra para ela. Eu uso. Usa, né? Eu uso. Uso até na hora de dormir. Mas eu percebo, quando eu não uso, que eu tô muito cansada, ou se eu tô com uma enxaqueca, alguma coisa do tipo, ou eu quero paz, aí eu percebo a melhora do meu sono, que eu consigo relaxar mais. E o dia que eu tô totalmente ativada, um monte de coisa pra fazer, parará, aí prejudica. Dá ruim, eu durmo assim, ou às vezes eu acordo muito cansada, chego aí, nossa, não dormi bem, não sei o que, eu sempre falo, né? E você usa? Aí eu uso, olha aí, tá vendo? Eu tô fazendo a limpeza, né? Do sono também, conseguindo controlar mais. Então, eu tô ali nas 9 horas, já tô deixando ele de lado. E não, tento ler um livro, alguma coisa pra realmente acalmar, baixar. Mas às vezes eu ainda pego pra colocar uma musicazinha. Eu gosto muito daquela música mais tranquila enquanto eu leio. Então, é muito bom, que aí já vai tranquilando. E eu já tiro as notificações. Realmente, a primeira coisa que eu faço quando eu compro o celular é tirar a notificação. Porque isso também, eu não sei, né? Muita gente não sabe, mas acaba trazendo esse vício de... Deixa eu ver se alguém respondeu, né? Então, a gente acaba... fica refém, né? Muito refém. Então, imagina se nós, adultos, né, vacinados, responsáveis... Ficamos refém disso, imagina uma criança. Imagina a né? criança. Yasmin, fala um pouquinho mais do que realmente prejudica. Quais são os atrasos que podem trazer, né, para a criança que tem esse contato diário com as telas? Você falou da linguagem. Tem a linguagem, a atenção, a memória também é bastante afetada. Então, às vezes a gente também adulto já tá com a memória ali afetada, né? Imagina para a criança que tá nessa construção. Então, é entender que realmente é 1 hora, 2 horas ali por dia, como eu já disse, né? A questão da idade da criança, porque vem essa construção do cérebro, né? Então, vem toda essa construção e isso vai acabar impactando. Então, vai trazer a atenção, a memória, a linguagem, questão de lógica, de matemática, tudo, assim, o cognitivo inteiro. Então, imagine só, é muita coisa a ser afetada, né? Então, até ele estar concreto ali, dos 7, 8 anos, é importante que não dê, que siga as regras. É importante seguir as regras que é colocada, né? As regras são colocadas por um motivo, né? Então, realmente, essas são as maiores, né? Bagagens que podem causar o risco. E algo assim que me chama muita atenção, a questão da atenção, porque quando você está ligado ali com o celular o tempo todo, você para de prestar atenção ao meio em que você está, né? Por exemplo, você pode botar uma criança para comer assistindo uma televisão, né? Um celular, e você diz assim, não, para ela conseguir comer. Mas você está ensinando a criança a não prestar atenção à sua alimentação. Não sentir o sabor, porque não sente, né? Exatamente. Você não sente o sabor. Engole. Você não percebe o que está comendo. Então, isso no futuro, o que é que você vai construir, né? Para essa criança. Um transtorno alimentar. Exatamente. Viu? Isso eu tenho propriedade para falar. Muitas E causas. uma ansiedade também, né? Porque ela vai comendo, ela vai engolindo. E a saciedade? E aquela pausa. Não, tô satisfeito, né? Deu. Não, ela vai entupindo, comendo. Exatamente. Isso vai trazendo uma compulsão, querendo ou não. Sobrepeso também. Então, é importante estar sempre alerta aí. Porque é isso, né? Tem que ver uma dieta ali regular para a criança, que é muito importante também. Todo o benefício que traz a dieta, mas também pode acarretar num sobrepeso. Uma coisa que eu vi muito interessante que eu estava pesquisando era que a propaganda, tem muita propaganda que sai no YouTube de fast food, e aí as crianças ficam, eu quero um lanchinho, que tem esse negócio do lanchinho, um brindezinho, mas ele acaba acarretando e colocando na rotina da criança. Então, eu quero um lanchinho, agora à tarde. E aí sai dessa rotina alimentar diariamente, de 3 em 3 horas, e acaba pegando um lanchinho. Aí você vê a criança sempre na cozinha ali. Sempre pegando um pouquinho, né? beliscando. Ai, tô feliz, vamos comemorar, vamos comer! Você vai comer! A gente gosta, né, de comer mais. Mas imagina colocando isso na rotina da criança. Ela vai entender que
toda. Tudo é motivo para você comer. E a tela que Não tá é influenciando, assim. né? A tela que tá influenciando. Na propaganda, você às vezes pensa, não, propaganda. Mas o que é que a criança entende da propaganda? É muito importante se questionar o que é que ela entende sobre aquilo que ela vê. Em Né? vez de a alimentação ser algo para lhe nutrir, é algo para dar prazer. Dá prazer. Não que seja errado você ter prazer, né? Mas ser só prazer, né? Então, vira um vício por causa disso. Porque passa a ser só prazer, só prazer, né? E comendo só coisas realmente que trazem essa noção, né? De prazer, que saciam que no cérebro, né? Nos neurotransmissores e tudo mais. Dudas pode falar melhor sobre isso. Mas porque é um hambúrguer, é um chocolate, é uma coxinha, né? É um Batata salgadinho frita. novo, é batata frita. Nada é um brócolis... É da nossa época, aquela propaganda, né? Era um brócolis. Era um brócolis. Era o menininho que ia no supermercado, você lembra? E ele dava um piti porque queria um brócolis. É. Ai, eu quero Olha, brócolis. e todo mundo hoje? olhando, né? Aí ele, posso levar uma chicória? Ele falava assim. E hoje? Não, né? Totalmente diferente. As crianças querem mesmo coisas. Nós queremos, imagine a criança. Imagine a criança. Né? Então, tudo isso é influenciado também pelas telas, né, Yasmin? Isso. E é importante os pais estar ali, né? Realmente verificando o que é que a criança está vendo, ter esse controle mais do celular sobre ela, né? Realmente é muito, muito importante. Em questão da linguagem, quando você fala da linguagem, além do atraso, a gente pode dizer que ele fica com um vocabulário mais simples, assim, restrito mais restrito, Bem né? pobre. E porque quando a gente lê, tem um mundo, né? Além da escrita, que é muito importante, porque isso aqui, minha gente, tem o corretor. A criança não vai aprender a escrever, gente. Não. Aí quando vai realmente chegar na escola, ou precisa escrever, cadê? Não sabe. Por isso que é importante, no início de 0 a 2 anos, fazer essa coisa do sentido que você estava falando, do tato, né? Do fato de tudo, assim. Então, a criança, ela tem que sentir os 5 sentidos, ela tem que entender, ela tem que interagir com o mundo. Então, se você colocar a tela, ela vai interagir com o quê? O que é que ela vai trabalhar na motricidade fina, na pegada de conseguir sustentar isso aqui com água? Mas você acha que ela vai sustentar isso? Mas ela não vai, porque ela vai colocar aqui. Ela não vai trabalhar a pegada, ela não vai trabalhar a força. Ela não está trabalhando isso. Simples de você virar um livro com a mão, olha, fino, Coisa né? simples, pegar e virar. Virar, de você ter a localização das coisas, a percepção, né, das figuras, o perto, o longe, Sim. é muito importante. E até mesmo né? de entender, né? Porque ela acaba saindo um pouco da realidade, do que é essa ficção O e do lúdico, que é. né? O Tem que lúdico trazer ali o da lúdico. imaginação, e não só de você ver e tá tudo pronto. Exatamente. A criança não vai imaginar. Quando eu era pequena, aí eu entrei na minha idade, mas meu pai comprava discos dos contos da Bela Adormecida, Branca de Neve, e eu colocava o disco, né, ele colocava pra mim, eu ficava escutando, imaginando, aí tinha a porta abrindo, a risada da bruxa, a mordida da maçã que fazia aquele barulho, eu adorava aquilo. Imaginava, deve ser por isso que eu sou tão grande. Isso é algo íntimo aí, viu, pra gente. Mas é muito interessante fazer essa imaginação. E é primordial que a criança imagine. É a criatividade, É a né? criatividade. Que precisa ser... dar espaço para a criatividade, porque quando você está o tempo todo nas telas, isso é roubado, né, da criança. Então, o ócio é que vai trazer a criatividade, que vai trazer, né, isso que a criança necessita. Então, não é muito estímulo que vai fazer ela ser criativa, não. Pelo contrário, você está roubando isso dela, né? Exatamente. Também tem a questão da autoestima, né? Do construto do eu também, vocês sabem, né? Que a criança, ela tem... No início, ela tem... É o quê? Tudo sou eu. Ela engloba. E tudo é minha avó, meu tio, meu irmão, é todo mundo é eu. Isso é meu. E o apego é grande. E aí depois você tem que trabalhar essa individualidade, esse eu dela, para ela entender quem é ela, quem é o outro, qual é o papel do outro, qual é o papel dela, né? E é muito importante trabalhar isso. E aí entra a imaginação, entra a criatividade. E isso são onde? De 0 a 5 anos. Aí você vai colocar a tela, o que é que vai acontecer? Olha como perde, né? Perde. Como é sério isso. É É muito, muito sério. sério, é muito sério. Você vai, sem querer, você vai colocando travas na sua criança, No vai desenvolvimento. trazendo
perdas para sua criança e depois você fala, mas por que ele não faz isso? Mas por que a filhinha da Duda faz e a minha não? Mas por que? Não que a gente deva comparar, mas tem os Sim. marcos de desenvolvimento que a gente sabe, né? E Em tem que ser determinada idade, respeitado. exatamente, em determinada idade ele tem que estar falando quantas palavras? Tem que estar andando, né? A passada. Tem todo o marco, né? Por Tem. idade. Por idade. Então, se a gente priva ou dá um excesso, né, de telas e tal, vai perdendo isso, né? Porque a gente tem tanta criança que não tem mobilidade, gente. Exatamente. Eu levei, quando o Pedro era menorzinho, levava muito ele no parque e ele chamava alguns amiguinhos. A diferença do Pedro correndo e dos outros que não conseguiam subir. Subir, gente, subir, montanha assim, né? Criança não vai pra subir? Um Não, monte dificuldade. E pra correr, pra jogar bola? Não querem jogar bola, querem jogar aqui. Aqui, no celular. Sei lá, Tudo tem é tanta aqui. interatividade. E aí você acaba perdendo contato com o real. É. Que tem problemas lá na frente, né? Quando chega na adolescência, e aí? É. Habilidade importante social. trazer o esporte, o lazer também para a criança, em questão de saúde física, né? Imagine, né? Já acarretar ali, como a gente disse, o sobrepeso. Mas também trazer a saúde física da criança. Então, botar ela no esporte, num horário ali sem ser do educacional, né? Isso. Do escolar. Então, é muito importante para ela também, para que ela libere energia. Às vezes, eu vou botar aí porque ela tá cheia de energia, né? Uhum. E aí você tá dando mais energia, né? Você não tá dando dopamina a ela, né? Você tá dando mais energia a ela. Energia, é verdade. E aí Tem- tá fazendo o inverso, O né? universo. E assim, e virou uma coisa muito natural, né? Tá muito naturalizado isso. E as pessoas não enxergam. Assim, as crianças estão tendo essas dificuldades, essas percas, mas a maioria dos pais não enxergam isso. Não sei se não querem enxergar, porque é fácil, é cômodo, É né? Ou é porque realmente Entendem, né? não entendem, né? É importante a gente trazer o conhecimento, trazer a comunicação. Então, é importante você estar fazendo, né, esse projeto, incentivando, para incentivar e para que elas entendam, né? Realmente não tem um marco a ser seguido, então vou diminuir, vou colocar o lazer. Claro, tem um gasto muito grande também, né? Em criar uma criança e realmente fazer esses marcos. Mas é Isso. muito importante. É muito importante. Tem uma diferença enorme. Você realmente... Não vamos comparar uma criança com a outra, mas quando você percebe, é muito diferente. É. E às vezes alguns têm algum transtorno e não é percebido rápido por causa, né, do uso exagerado das telas, né? Então, até diz, não, isso é porque pode ser uso exagerado, né? Vamos diminuir. Aí, não é, já é um transtorno ali, porque pode ser não um tem aquele transtorno. acompanhamento do marco correto, né? Porque mesmo usando as telas, precisa ter um marco, né? Se não está tendo marco, precisa ser investigado. É o uso das telas? Não, não é. É um transtorno? Então, isso tudo tem que ser bem analisado. É também que pode ter potencializado, né? E aí ter aflorado o negócio, né? Tem que fazer uma investigação mesmo, né? Os profissionais, para que realmente entenda se eu não entender o marco direitinho, se ela está dentro do marco, se está tudo certinho. Mas realmente você falou que agora está bem natural, né? Eu lembrei de uma situação, não foi em faculdade, foi bem antes mesmo. Eu estava trabalhando e aí tinha uma criança lá, da mulher, e ele estava com o celular, e ele era bem novo, nem lembro a idade. Ele era bem novo e não soltava o celular. Eu trabalhando, só olhando, né? Eu já era bem curiosa, então, olha só, pode ter surgido a psicologia. Eu já era bem curiosa o porquê do comportamento, né, de algumas crianças, até mesmo o adulto, né? Porque o adulto agia assim. E eu lembro que ele estava muito tempo no celular, eu sem entender. E era coisa normal, o YouTube, né? E aí ele chegou mais perto de mim e ficou... E não falava. Em nenhum momento falou. Então, ela chegou, conversou, todo mundo falava com ele. Ele nem dava atenção. Ele ficava assim. No mundo dele. E você ficava olhando pra ele. Oi, fulaninho. E lá. Ele não falava. E aí você pensa, então é um TDAH, então é um TEA, né? Já pensa um monte de coisa. E era simplesmente a influência ali. Pra vocês terem noção, quando eu tava conversando com ele depois, ele foi conversar, ele não conseguia nem fazer a linguagem. E aí, ele balbuciou alguma coisa, aí a menina disse, o que é que ele quer? A mãe dele disse, é água. Aí ela disse, o que foi que ele falou? Porque ninguém entendia. Aí você pensa o quê? Não, porque a criança é muito nova, né? Mas não, ele não era tão criança assim, mas ele era uma criança. E aí eu entendi que ele estava falando em inglês, água. Aí, porque eu realmente não tinha ouvido. Aí ela disse, e ele falou o quê? Ela disse, water. Aí eu,
Menina, olha aí a criança, né? Também tem esse negócio de colocar outra língua. É muito interessante, realmente, né? Vai estimular muito o cérebro. Mas o dele é que realmente foi totalmente restrito. Aí eu tava conversando com ela e ela disse, não, é porque ele gosta muito de assistir coisa em inglês. E ele mesmo que coloca. E agora ele só assiste coisa em inglês. Só que aí ele tava trocando, ele não tava falando português. Só tava falando inglês, de tanto tempo que ele tava na tela. Dele tava ali, né? Ele passava o dia inteiro na tela assistindo coisa em inglês. Nossa. Como é que ia se comunicar? Como que ia se comunicar? Então, porque no Brasil... mesmo que você chamasse o nome, oi, fulano, ele não entendeu o oi. Agora fala em inglês, hi, ele ia olhar. Ia falar. Olha só que interessante, né? Muito interessante. É muito interessante. Porque realmente ser alfabetizado ele não ia ser, ele estaria sendo em outra língua, né? Parcialmente também, porque era só o verbal, né? E a escrita, tudo que deveria ser desenvolvido, está sendo cortado, pulado, não sei nem, né? E introduzido em outra língua. Introduzindo em outra língua que provavelmente não ia conseguir se comunicar, porque no Brasil é a minoria, né, que fala inglês, assim, fluentemente, né? Nós somos metidos, né? Tem várias coisas aí que a gente coloca, enfim, sabe algumas coisas por causa das séries, mas assim, saber, eu falo por mim, né? Tô falando, medindo pela minha régua, né? Nós. É, que eu sei o básico do básico, né? Assim. Don't you hide, don't you hang. É desse nível, mas é muito né? interessante. E todo mundo assim, eita, que interessante, ele fala inglês. Ai, que lindo, que ele coisa fala mais inglês. E até eu achei interessante. Que bom, né, que ela tá fazendo essa introdução. Só que aí depois eu me toquei. Eu digo, não, a língua primária dele é o inglês. Ele mora no Brasil. Como é que essa criança vai sobreviver? Porque foi anos atrás. Hoje, realmente, tem uma vasta... Todo mundo aí procura inglês. É muito bom, realmente, botar outra língua. Mas a criança... Como seria na escola, né? A base. Como seria na escola? Quando ele chegasse na escola. Ia ter que ir pra escola bilíngue. Bilíngue já. Ele realmente estava bem americano já, mas em solo brasileiro. Alguma coisa aí tava estranho. É estranho. Então, colocar realmente outra língua, mas no tempo correto, né? De ser colocado. Tem que entender os marcos infantis. É verdade. Gente, olha quanta coisa, né? Nós falamos várias coisas só por causa do uso da tela. Do uso da tela. É isso porque a gente está falando de crianças ali, né? Na base, na primeira infância. Quanto isso vai repercutir depois, né? Porque vem a adolescência depois. E aí? Até os adolescentes lá dentro de casa, só trancado dentro do quarto, sem a socialização. A pandemia trouxe isso, né, também. Aí validou. A gente até trouxe Meirinha uma vez para falar sobre isso, né? A psicóloga que ela é especialista em adolescentes. E ela falando que a pandemia validou um comportamento deles, né? Que eles queriam, tal, que tinham, que a gente falava, não, sai do quarto e tal, não, vai pro teu quarto, fica no teu quarto, e tudo faz no quarto. Usar mais a tela. E mais a tela, as aulas, né? As aulas tela, também. né? O ensino remoto, tudo. A socialização, aí as pessoas não sabem mais conversar, assim, né? Não conseguem mais. Não conseguem, olha só o perigo disso. E até quando tá junto, né? Às vezes acaba todo mundo aqui, com o celular. E aí, se você solta e realmente para e pensa um pouco, tá todo mundo no celular ao seu redor. E aí você pensa, o que foi que aconteceu? Como chegamos até aqui? As paqueras hoje, gente. Como era na tua época? Gente, a minha época, paquera era paquera. Na tua época, assim, sem o celular, porque não existia na sua infância, porque assim, a idade né? Entendeu? Na nossa infância não existia celular. Não. Né? Adolescência não existia celular. Não. Então a nossa vida era diferente. Como era diferente. Tudo? Um pouquinho. Era carta, era telefone, era orelhão, né? Muitas cartinhas. Gente, minha mãe pegou uma cartinha que eu mandei pro menino. Apanhei, porque, né? Como assim você mandando cartinha? Mãe, mas eu amo, mãe. Ele é lindo. Vá crescer, menina. É o amor era aquela coisa, né? De pegar na mão, assim. De paquerar. De paquerar dava mesmo. Um friozinho da barriga quando via em algum lugar. E a gente combinava as coisas. Eu vou pra tua casa e fulaninho vai não sei o quê, né? Ou na pracinha. Assustada. A festinha era assustada, que se chamava. Era na garagem, a gente combinava, vamos fazer a assustada. Aí ia pra garagem, ligava o som e era pronto. Era dançando, conversando, papeando. Era assim, era muito legal. Todo mundo vivendo hoje. Vivendo, né? Tinha interação, gente, né? Aquela coisa. E olhava assim, olha fulaninho, olha que chegou, não sei o que, parará.
Hoje não. É. A galera é partida, é sei lá o quê, é tudo virtual. Tudo virtual. E as brincadeiras da gente era tudo na rua, Era. né? Uhum. Então, a gente não pode dizer que as crianças podem fazer isso hoje, porque não podem, né? Tem a violência, tem o trânsito que aumentou, é tudo diferente, né? Mas na minha época a gente jogava baleada na rua, jogava vôlei no meio da rua, a gente saía para passear, entrava nos terreno baldio, aí ia pegar goiaba, subia no pé de goiaba, comia goiaba. E no Então, parquinho. eram as brincadeiras assim, era Mais interação mesmo, interessante, né? A criatividade. e a convivência, e brigavam com o outro, e ficava com raiva e se intrigava. E se resolvia. E se resolvia depois, era. Gente, hoje tem um monte de mãe resolvendo briguinha de menino. Pelo amor de Sim. Deus. Seu filho fez não sei o que com meu filho, que não sei o que. Gente, os meninos precisam de frustração. Já rolava a briga no meio da brincadeira e no mesmo tempo. Não, volta, vamos brincar de outra coisa, Isso, né? lá mesmo a Às gente vezes cancelava, não depois ia voltava. pra casa, não. Não. Chegando em casa intrigado de coleguinha, ou bem com coleguinha, Não disse ninguém que em casa tava sabendo de nada, não. Nossas coisas eram resolvidas fora de casa. Era Você mesmo que resolvia. Era. Não era preciso a mãe. É, né? Então hoje é complicado, é uma geração de cristal mesmo, qualquer coisinha, né? E não é assim, a criança precisa de frustração, ela precisa resolver problemas, ela precisa de raciocínio, de criatividade, porque o mundo não é uma bolha, gente. Né? E as telas estão prendendo as crianças dentro de uma bolha. Das crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os adultos e por Até aí mesmo o adulto tá entrando É. no meio. né? Porque o pai, não, trabalha o dia inteiro, chega em casa e fica lá. Aham, tá. Filho, eu tô cansado. É minha hora de descansar. É, Ah, aqui. minha hora de descanso. Aí tá, e tal. Você viu o filho de fulaninho, não sei o que, não sei o que. O filho do outro, tudo é o outro. Tá, e o teu? A vida tá Exatamente. passando, seu filho tá crescendo e você preso E na a criança se tecnologia. espelha muito nos pais, né? Sim. Então você pensa, essa criança não tá tendo educação. Aí tá você é pai. A criança do lado também. Então, assim, ela tá se espelhando em você. Ela aprende com o adulto, né? O primeiro contato é a família. E o exemplo, né? Fala O mais do que exemplo. 1000 palavras. Arrasta, né? Arrasta. Você pode falar o que você quiser, mas se você não mostrar, não adianta. São os exemplos mesmo, é isso mesmo que você tá falando. E é complicado, né, Yasmin? É complicado, porque nós estamos numa sociedade muito corrida, né? Tudo é corrido, não tem tempo pra nada. Pra nada. E aí, realmente, a tela é um alívio ali pra criança. Não, deixa aí, que eu tenho muita coisa pra fazer e tudo bem, mas é muito triste, por outro lado, porque tá impactando nas funções neurais dela. É muito triste. E aí vai trazer um impacto lá na frente. Lá na frente também. Então, a interação vai ser mais baixa, a relação da atenção, da lógica mesmo, da matemática, de tudo, da leitura. Então, você vai pensar, o que foi que eu fiz? E às vezes é só a tela mesmo que foi introduzida. Às vezes, só ela. Somente Somente ela. fez esse estrago todo. Não tem transtorno nenhum, não tem TDAH nenhum, mãe, não tem. Que você pensa, não, mas ele tá o dia todo no inglês na tela. Mas tá impactando de outra maneira. O inglês o dia todo. Por isso que tem, né, os horários específicos de cada coisa. Né? O tempo, né? Tem que ser. O tempo e horário, né? Tempo e Tem horário que não pode ser posto mesmo. Na hora da alimentação, durante a noite, né? Então é importante, né, os pais policiar, tanto como o exemplo que eles estão dando, né, esse espelhamento das crianças, mas também do controle disso, né? Realmente ficar responsável por tudo. Então, não, de manhã é isso, à tarde você faz esse exercício, coloca essa tela mais cedo, para que ele não atrapalhe o sono, né? Então, trazer essa atividade física, realmente trazer esse sono dele, controlar o sono dele, é muito importante. Para crianças, então, né, da primeira infância mesmo, né, de 0 a 2 anos, uso de tela zero. O que a gente poderia introduzir para essa criança ficar mais ocupada ou evoluir, né? Na realidade, desenvolver, né? Essa é a palavra correta. O que você diz, né? O que você indica? O que você sugere que poderia ser feito? 5 sentidos. Então, de 0 a 2 anos, 5 sentidos. Trabalha os 5 sentidos dela. Então, você vai trocar uma fralda. Olha a perninha, já vai
Ensinando a cabecinha do meu filho lindo. Você tem isso, né? A mãozinha linda que Deus criou. E aí fica aquela unha linda. E aí você vai dar um cheiro, né? Então você vai trabalhando. E quando eu falo mais próximo, aí você vai falando mais próximo. E quando o bebê vê, né? Vê a mamãe. Então você vai nomeando também. Isso é muito interessante, porque é o construto da criança do eu também. Né? Então ela vai aprendendo, né? Então aqui pode ser minha perna, que é o braço. Ela é muito nova, ela ainda não vai entender. De 0 a 2 anos é muito, muito novo. Mas você já fazer isso já vai ajudar muito, até mesmo no afeto, no contato, né? Porque tem muitas outras questões também, né? Que pode trazer. Tudo envolve, né? Os 5 Tudo. sentidos, né? Se você parar e você prestar atenção, tudo que você está fazendo, você ali está envolvendo os 5 sentidos, né? Trocando uma fralda, o barulhinho do velcro, o cocô, o cheirinho do cocô. O cheirinho do cocô. Cheirinho do cocô. Mas você pensa, não vou fazer isso, é uma besteira. Mas não é. Pra ele não é. É interação, né? É interação. Isso. E as expressões das emoções. Eu tô triste que a mamãe vai brincar, né? Eu tô triste. Ó. Eita, como a mamãe tá feliz, né? Esconde! Cadê fulaninho? Então, isso é besteira. Parece, mas né? Muito importante, Parece né? muito besteira, mas quando você vê por trás é uma importância enorme. E quando a criança começa a falar, é importante a gente, como você falou, nomear, né? Porque a criança faz isso aqui tá. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é é o o quê? copo. Isso. Água, Exatamente. você quer água. Mas que ela faz mas é água e você vai falando. E não fala, água, você quer água? Você quer dizer? Muito outro, Né? Como os alimentos também, Os né? alimentos. Porque às vezes nós, como mães, queremos um ambiente limpo, né? Não é para fazer sujeira, né? Mas ela precisa pegar, apertar uma mãozinha, fazer aquela melequeira, textura de cada sentir a coisa. textura, melar o rostinho, né? Botar na boca, aprender esse estímulo, né? A mastigação, né? Ele precisa botar, mastigar, sentir o sabor, né? Entender o que é doce, o que é azedo, o que é amargo. Exatamente. Precisa. E não é porque faz careta que é ruim, né? Eu vi um vídeo de uma criança comendo kiwi. Gente, muito lindo. Ela botava na boca e fazia... Aí vinha de novo. Não é que tava achando ruim, mas ela tava dando um azedinho nele, assim. A textura nova. E aí voltava. E eu quero de novo. E é importante, né? Tudo isso. Você falar, nomear, ele pegar, sentir os sentidos aí, né? Então, porque senão ele só vai conhecer o kiwi. Fala aqui, né? O que é o kiwi? Tá. Então isso é o kiwi. Não sei o quê. Mas e aí? Eu senti... Eu sei qual é a textura, se é liso, se é áspero, se pica, se não, né? Tudo isso é importante para a criança, né? Na construção. Tô errada? Não, certíssima. Certíssima. Primeira infância, sim. 5 sentidos, eu diria isso. E também o que vocês trouxeram, né? Aí já na segunda infância, o quê? Trabalhar totalmente as habilidades. Então, começa motora, traz também essa coisa do sentido também, de textura também. Porque nós temos muitas texturas. Então, quanto mais trabalhar, melhor, né? Então, você vai trabalhando todas as habilidades. Aí vai introduzindo uma leitura, que começa realmente a querer falar, começa a perguntar. Você já começa a introduzir também. E nomear, continuar nomeando. Então, assim, realmente, a base, que é isso que realmente a gente falou... Né? A gente já vem falando dessa base aí que a gente tá trazendo, do sentido de tudo. Mas ela continua. Ela continua. Ela também não fica lá atrás. Eu já fiz. É uma construção, né? O aprendizado é uma construção. Ela precisa daquele início para ir evoluindo. E não necessariamente tem que não eliminar. Não é que ela vai parar. Aquilo é uma base para poder ser desenvolvida. Sem aquilo, você não chega mais na frente, né? Chega lá na frente. Não. Na autoestima, no eu, quem sou eu, quem é a minha mãe, quem é o meu pai. Também qual é o papel de cada um, né? Então, trazer isso. Então, é as habilidades. Na terceira infância, é realmente as coisas. Também tem a imaginação, que a gente tava falando da criatividade na segunda infância. Então, ela vai desenhar mais, vai querer pintar a casa inteira. Pintar a casa. Já riscaram a parede de vocês? Não. Eu não deixo, não. Deixa não. Foi impedido. Eu arrumo muito papel, cartolina. Giz no chão. Aí giz no chão eu deixo, mas riscar a parede, não. Eu colava cartolina, assim, na parede. Aqui é o seu espaço. Que é a parede aqui. Aí eu colava a cartolina que é o e era espaço ali. do artista. Aí ele chega e faz a arte dele. A minha pequenininha, eu lembro ela com 1 ano. Eu tenho foto dela aqui. Eu botei tinta, assim.
Eu dei os potes de tinta a ela. Ela sentou no chão, assim, do terraço, e os potes grandões de tinta. Aí pegou uma cartolina grande, vai lá, pintar. Aí ela começou a pegar na tinta, e daqui a pouco estava passando. Ela ficou toda verde, né? Porque misturou as coisas, aí ficou aquele verde escuro, mas toda verde escura. Aí eu, a foto. Depois foi a curtição dentro do banho, para tirar essa tinta. Mas é muito divertido isso. E você vê que ela tá se divertindo aí, né? Tá descobrindo. Chega o olho brilha, meu Deus. Criando memórias, né? Criando memórias. Olha só, né? Como é uma construção e como é importante. Se seu filho fica só nas telas, que tipo de memória ele vai ter? Pois é. Né? Do que ele vai lembrar? O que eu fazia na infância? Não sei, eu só assistia. Pra assistir. Não brincava, não tem memórias na mesa com a família, não tem memórias viajando, passeando, cortando um papel, pintando. Não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Vai ser uma pessoa totalmente influenciável, né? Porque ele vai por aquilo que... é bom. É bom? É bom, é. Mas não sabe do que eu gosto. O que eu realmente gosto? Quem sou eu? Quem sou eu, né? Que você traz tanto. Realmente, a importância, né? Do autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu quero? O que eu gosto? Sim. Porque toda essa construção é isso, né? Não só do neurológico, mas também do eu. Então, ele vai se ver muito em várias coisas. Eu gosto mais de pintar. Né? Não gosto tanto da tela. Tem crianças que eu conheço mesmo que, quando vai dar a tela... Não, tia, você tem um papel, eu gosto mais do papel, de pintar. Com certeza, tem vários papéis. Tem vários papéis aqui, você pode pintar todos. Mas é muito, muito importante. Todos esses marcos. Desses marcos, eu vi você falando, né, da tela, que tem criança que tem, que não tem. Acho que todo mundo viu o vídeo daquele menininho dormindo e... com o vício da tela, mexendo, passando o dedo, assim, e como é perigoso, né, Yasmin? Porque traz o vício também. Traz o vício. Aí você falou, qual a memória que você vai ter quando crescer? Essas crianças que exageram nas telas, né? Não, eu só assistia vídeo. Eu acredito que a criança não lembra disso. As memórias que são... rápido que... A memória, como é afetada, né? Realmente. Como é afetada a memória, você não tem esses registros de boas memórias, de vivência. Porque muitas vezes a gente não lembra de muita coisa da infância. Só algo realmente marcante, né? Algo marcante. E o algo marcante, ele envolve emoção. Envolve sensação. Então, como é que você vai viver isso na tela? Não tem. Não tem. É tanta coisa ao mesmo tempo. Então, mesmo se você perguntar, eu gosto muito de assistir isso, e aí com o tempo você pergunta, era qual que eu gostava de assistir? Eu nem lembro mais. Isso. Porque era tantos ao mesmo tempo. E como você estava falando, lá pra frente mesmo, adulto. Qual é, o que é que eu gosto? Qual é a minha prioridade de vida? Qual é o meu propósito de vida? Isso tudo é afetado. Exatamente. Né? Porque não é trabalhado. Por que eu tô aqui? Fica muito amplo, não tem um eu, que é isso, né? Ela já inicia a vida assim, o do amplo. Então você tem que trabalhar para que ela entenda o eu. Toda essa construção é o eu. Quem é ela no mundo? Né? Dá sentido. Quem é você, Estevão, no mundo? Estevão estava dizendo que queria participar, que usa bastante telas também. Olha aí, Estevão. Tem que trabalhar o eu. Mas é interessante, porque tudo isso, né? Quem sou eu? O que eu gosto, e aí você vê pessoas com dependência emocional no outro, porque viveu a vida do outro, né? Não viveu a vida dele, não sabe o que ele gosta. E aí quando o outro vai embora, por qualquer motivo, se afasta, quem sou eu? Aí vem a crise existencial, aí vem a depressão, aí vem tantas outras coisas. E tudo isso, olha lá, começou aonde? Impactado pelas telas. Não é? Que é um dos motivos, né? A gente tá falando, não é que é o tudo... primordial, que é isso. Não, pode ser um dos, né? Aqui a gente tá falando as consequências das telas. Das telas, né? E a criança tem necessidade também, e os pais têm que estar sempre ensinando, né? Então, a questão do emocional, tá sempre fazendo a expressão, como o Duda trouxe, né? Então, do limite também, realmente dizer um não, mas também explicar o porquê do não. Porque vem muito, não. Não, por quê?
que não? Por que não? Vai perguntar o Porque eu porquê sou sua não. mãe. Ei, porque É. não, lá em casa não dá certo com minha pequena, né? Não. Eu fazia isso com os meus maiores e eu era brava e dizia assim, por que não, por que não? Aí eu, com a minha menor, ela fazia, mamãe, por que sim ou por que não, né? Não é resposta. Aí eu, você tem razão, não é resposta. Pois é. Aí eu explico, por isso, por isso, por isso. Ah, aí ela vem questionar, né? Argumentar, né? Argumentar. Aí no argumento eu digo, porque mamãe disse que é assim, eu já lhe expliquei e você precisa aceitar, gostando ou não. Mas é explicado, né? Não é cortado, porque eu acho importante Sim. a criança entender, saber, não só ser cortada. Do né? limite da Isso. frustração, né? Uhum, Realmente, é correto. Então, mas você dizer o porquê do não. isso. Entender. Então, sempre falar com a criança, tá ali no mesmo tamanho que ela. Geralmente, o pessoal já fala, né? Assim, Se impondo. se impondo. Então, a criança já fica com aquilo. Então, já vai atrapalhar a autoestima dela. Então, isso aí já é outras coisas que nem tá ligada à tela, mas que vai afetar. Então, não é só totalmente a tela, né? Não vamos colocar. Mas que também esses outros pontos são importantes. Você tem que também estar entendendo os limites, tudo o que você vai impor, o que é que você vai ensinar. Trazer tudo bem organizadinho para a criança. É. Que, Que é difícil e não é fácil, Não é né? fácil. Porque nós tivemos também nossas desestruturas familiares, né? Então, a gente já traz uma coisa Já assim, traz a carga. e precisa familiar. trabalhar. Nós precisamos, cada um trabalhar, né? E muitas vezes eu faço coisas que é do meu instinto, assim, já fazer por tudo que eu já vivi, né? E minha menina faz assim, mas mamãe... E ela questiona, e eu permito que ela questione, né? Eu não corto, eu não podo ela nisso, né? Aí ela faz, mas você falou assim comigo. Aí eu paro e realmente eu percebo que aquela forma que eu falei não era a forma ideal. Ela não ia aprender nada com aquilo, né? Aí eu... filha, mamãe errou. Né? Mas mamãe tá chateada, mamãe tá nervosa com algo. Aí eu vou explicar, não justifica. Mas eu fiz isso por causa disso, né? Aí me perdoe, aí tento, né? Conciliar de outra forma, mas é importante permitir a criança interagir, né? Falar o que sente, o que pensa, e assim, e ela nos mostrar também os nossos erros. Nós erramos muito, né? E elas nos ajudam. E elas nos ajudam muito, Do porquê disso. Aí você... É verdade, por que isso? E quanto isso afeta a autoestima? Porque você explicando, ela vai entender que a culpa não é dela. Não é? Não. Nossa, sempre a culpa é isso. Eu vou parar de falar, de questionar, de brincar, de qualquer coisa, porque eu tô atrapalhando. Porque senão a mamãe não vai mais gostar de mim. Olha quantas coisas podem surgir. E você explicando, olha, não é porque a mamãe não gosta de você, é porque nesse momento não tá certo. Ou mamãe falou um pouco alto, mas me desculpa, como o Duda falou, me desculpa, né? Mas o que você fez também não foi certo, né? Sempre mostrar, porque o não é importante, a frustração é importante, não é, Yasmin? Sim, o limite é importante, né? Isso vai fazer com que ela construa na cabeça dela, né? Isso. E você que tá ensinando, que é o que eu disse, né? A primeira interação é a família. Então, na cabeça da criança é muito importante a família. Depois começa a ser os amigos, mas a família é muito importante no início. Que é a família que vai ensinar. É a base, né? É a base. É a base. Ai, que papo maravilhoso! Foi ótimo te ter aqui, Yasmin. Estamos caminhando para o nosso finalzinho. Mas é muito importante, né? É muito importante a gente ficar atento às telas, né? Se você tem filho pequeno ou não, mas tem um sobrinho, às vezes você é professora, né? Enfim, sempre tem uma criança, também né? tentar introduzir, né, a criança em algumas atividades do cotidiano. Que às vezes, não, eu vou cortar uma verdura aqui, mas eu não quero que a criança corte. Claro, uma faca e tudo, mas dependendo da idade da criança, dá pra você. Não, deixa a mamãe ajudar. Então, ensinar a cortar. Agora não use mais a faca, mas use isso aqui. Então, faça outra coisa, separe isso aqui nas caixinhas. Então, já começou a separar. Então, dá pra você colocar no cotidiano. E essa interação, né, que vai ficar, essa marca registrada, né? Esse apego que já tem com a mãe, com o pai, com o irmão. Mas que ao mesmo tempo você coloca uma atividade ali simples do cotidiano e que vai ficar ali com a criança. Você nem imagina. Então, pode chegar uma pessoa e dizer, qual é a tua melhor memória que tem da infância? Minha família. Eu separando as coisas da salada, né?
enquanto minha mãe cozinha. Você pensa que não, mas né? Tem que se questionar qual é a minha memória da infância. Vocês vão ver que é muita interação, que como a Eduarda trouxe, da emoção, né? Então, tem que trazer essa emoção. E no cotidiano você consegue introduzir e deixar a tela de lado. Eu lembrei agora do meu cunhado, o irmão do meu marido, que ele toda vez dizia, quando ele era pequeno, né? Acho que o quê? 11 anos, 12 anos. A mãe dele fazia um cozido, um pirão, né? Preparava tudo. E na hora de fazer o pirão mesmo, ela ia botando a farinha e ele ia mexendo. Acho que subia em alguma coisa e ia mexendo. Aí, quando o povo sentava pra ele, quem fez o pirão fui eu. Só tinha mexido o pirão, mas dizia que tinha feito o pirão. Mas ele fez parte também da criação do pirão. Mas é a memória mais forte dele, olha só, né? Que é e importante. A comida, ela tem, né? Esse negócio com a memória, ela e como eu gosto, assim, e a mesa posta? Gente, dá uma assim... eu acho que dá uma nostalgia, assim, pra eles futuramente. Vai dar que é uma coisa que acolhe, né? Sim. É muito diferente você pegar uma mesa assim, pôr de qualquer jeito, do que você ajeitar. Minha menina pequena, ela é louca. Final de semana é ela que põe a mesa, né? Pra gente fazer a refeição. Aí ela chega pra mim, mamãe, é uma mesa simples ou é uma mesa chique? Eu fiz do jeito que você quiser. Aí toda vez ela montou uma mesa diferente. Aí teve a última vez, foi tão engraçado, ela pegou tudo diferente, um suplá para cada um diferente, um prato para cada um diferente, um copo para cada, e ficou bem diferente, bem divertida. Mas isso eu sei que vai criar uma memória para ela, né? Ela quando tiver mais velha, ela vai lembrar dessa mesa posta que ela fazia e vai levar, né? Ela vai levar para casa dela coisas boas. E aí os filhos dela e aí assim geração em geração, e as coisas o mundo vai se tornando melhor, né? É muito importante deixar isso aberto, né? Quando você diz do jeito que você quiser, deixa a criança usar a roupa que ela quer, qual você se sente confortável, qual você quer usar hoje. Bote a mesa, faço... Claro, levando em consideração que existem os ambientes, não pode ser também de qualquer jeito. Eu defendo isso porque às vezes ela quer ir com uma roupa que não tem nada a ver para um local que não tem nada a ver. Cerceada, esse é o que ajuda, o outro você fica mais livre. Não, eu sempre fazia esse assim. estilo de roupa, aí vai lá e escolhe, né? Eu sempre separei 3 peças. Dessas 3, qual que você quer? Quando era muito pequenininho, né, pro Pedro. Vamos escolher sua roupa dessas 3. Vamos escolher o sapato desses 3. Pronto. Aí na livraria, quando ia escolher o livro dele, chegava na sessão infantil, dá uma olhada mais ou menos, olha esses aqui. Ah, mas eu gostei desse. Vamos ver se dá certo pra você. Aí eu lia, né, pelo menos atrás, folhava assim, dá certo. Então vamos lá. Né? Então era uma liberdade cerceada para ele saber o que ele gosta, o que ele quer, e né? ter direito de escolha. E ter direito de escolha. Exatamente. Agora, é claro que é supervisionado, né? Ele precisa entender que tem uma figura de autoridade ali. Sim, desse limite. Desse limite, tudo, porque a vida é assim, a gente tem regras, né? Deveres e tudo mais. Mas é muito interessante, porque você querendo, você ainda trouxe as 3 opções, mas tem algumas pessoas que não vão trazer. Não, vai com essa e acabou. Ou essa e acabou, ou é totalmente livre. Não, por que não? E você... E agora? Não tem... É muito limitante para a criança. Isso. Tem que dar a liberdade. Entender, né? Não, porque não. Então, é meio perigoso. É perigoso, educar não é fácil, não né? É um desafio sempre, né? Mas hoje, com essa nova geração, com as tecnologias que estão cada vez mais avançando, a gente precisa ter um certo cuidado, né, Yasmin? Então, tem que vigiar, tem que tomar cuidado com os marcos e de 0 a 2 anos... Não. De maneira Zero tela. Zero tela. Não é? E depois a gente vai introduzindo aos pouquinhos. Sim. E para ir se ajeitando, se acertando, porque a gente não pode nem privar, porque é a geração deles. Sim, é a geração né? deles. E nem dar demais. Nem dar não é demais. isso? E acabar afetando, né? Outras cognições e desenvolvimento. Muito legal. E se você tiver qualquer dúvida, procure Yasmin nas redes sociais, Sim, não é? isso. Porque ela é psicóloga, tá atendendo, então procure Yasmin Miss Lane nas redes sociais, não é? Mande uma perguntinha lá que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder, não é? Estamos abertas a E ela tem um podcast também. Isso. Qual é o nome do seu podcast? É o Transite Podcast. Vai procurar, já tá meio que liberado em várias plataformas, né? Mas não é tanto num contexto tanto da psicologia, voltada à psicologia, mas é outros questionamentos mais diários, né? Se você mudaria o seu passado,
Olha aí. E aí, mudaria o seu passado, né? É sempre um questionamento. Podcast é a gente conversando, batendo bola e algumas amigas sobre o tema em questão. Mas é muito importante, né? Faz a gente refletir. Isso. Eu gosto de com trazer a certeza. reflexão. Muito bom. Como psicóloga, que é trazer a reflexão. Sempre não é bom trazer. É isso aí. Foi um prazer te receber O aqui. prazer foi meu. Quero também convidar vocês para participar do nosso. Bora, vamos lá. Só marcar que a gente tá lá. Né? Vai ser um prazer. Enfim. E muito obrigada mesmo. Obrigada, foi. Encheu meu coração. Eu adoro. Eu amo acompanhar vocês. Foi um prazer estar aqui, né? Eu tô muito emotiva. Porque foi muito lindo. Foi muito bom pra nós também. Muito esclarecedor, foi ótimo. Então, se você gostou do episódio de hoje, então compartilha, curte, não é? Nos sigam nas redes sociais, como que é, Duda? Ativa o sininho. Ativa o sininho e se inscreva no nosso Instagram e no nosso YouTube, gente, por favor, não Vamos é? lá. Nos ajude a chegar a 1.000 seguidores lá no YouTube, nos ajude, que a gente conta com você, porque nós somos diferentes. Mas o papo é imenso. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.